Então tá, bom dia, lá vou eu. Quinta-feira, dia 2 de janeiro, 8h15 da manhã, tá certo? Querendo produzir texto, bicho. Preciso produzir, certo? Não posso deixar de manifestar opiniões, certo? Eu acho que eu tenho esse tributo, sabe, a pagar. O Ariano falava que ele foi encarregado pelo povo brasileiro de sair por aí divulgando a cultura brasileira, certo? Ele fala assim, né? Como se tivesse uma procuração dada por ninguém, certo? Ele dizia que o povo brasileiro é que ele achava, sabe, que diante da ignorância, acho, penso eu, sabe, diante da ignorância e, sabe, espalhada no Brasil, ali espalhada no entorno dele, sabe, porra, infelizmente é assim. É o que tem de gente sem escola, bicho, por aí, porra, chega a dói, olha, porra, cara. Eu fico pensando assim, sabe, adultos, né, adultos sem escola, e aí, sabe, aí eu acho que jovem sem escola, eu quando saí daqui, sabe, do meu pedaço aqui onde eu estava, para onde eu vim, sabe, eu estava cercado de famílias pobres, sabe. Teve uma família ali, rapaz, sabe, que não sei como eles conseguiram varar, sabe, esse cerco e colocaram o filho dele, sabe, num local para onde eu fui depois, sabe, através de uma bolsa de estudo, sabe. E eu não sei como é que essa família conseguiu, rapaz, sabe, ir na frente, colocar o garoto lá. Depois esse garoto saiu, eu não sei quanto tempo ele ficou, eu não me lembro quando ele saiu. O fato foi que ele entrou na minha frente e saiu na minha frente, e quando eu entrei ele estava por lá, depois eu não me lembro mais, sabe. Mas esse cara terminou adquirindo aí formação de nível superior, ingressou no curso de Direito, acho que não sei, acho que deve ter sido na UFPA, tá certo? E ali valeu, sabe, para ele depois aí se virando. Sei que ele terminou funcionário do Tribunal de Contas do Estado, tá certo? E se aposentou por ali. Deve ganhar uma grana aí, tá certo? E aí, sabe? E dessa forma ele furou o cerco. E outros que ficaram para trás, rapaz, tirando a mim, sabe? E ao meu irmão, sabe? E ninguém mais conseguiu, rapaz, sabe? Ninguém mais conseguiu. Até minhas irmãs aí, sabe, elas penaram pra cacete, sabe, pra terminar o ensino médio. Eu acho que todas elas têm um ensino médio. Eu não sei se a minha irmã mais velha tem, tá certo? Mas ela recebeu inclusive ensino pago, sabe? A minha mãe apertava o orçamento aqui de salário mínimo na época, mais ou menos, entendeu? E pagava escola particular para ela e para o meu irmão, tá certo? Para ver se furava o cerco, tá certo? E não sei se ela terminou o ensino aí, o correspondente. Na época dela era o ensino secundário, eu não sei se ela furou esse cerco. Mas me parece que as minhas outras irmãs, sabe, mais três, pelo menos mais três, a caçula de todos, acho que não conseguiu, sabe, porque ela se danou aí a se meter no mundo, foi para cima e foi para baixo, tá certo? Eu acho que tem a impressão que ela não conseguiu o ensino médio. Não sei. E eu consegui aí varar o cerco, tá certo? O meu irmão, sabe, que também conseguiu varar. O meu irmão conseguiu erudição, tá certo? Qualquer dia desse eu vou pegar ali ali, sabe, uns LPs, sabe, que ele produziu, gravou, sabe? Ele enveredou na área da estética, tá certo? E conseguiu aí desenvolver trabalhos musicais, tá certo? E trabalhos na área da escrita, na área da literatura, tá certo? Tornou-se poeta e poeta-escritor, essas coisas assim, tá certo? E poderia ter ido mais ainda, sabe? Mas aí não sei, ele parou um tempo, estacionou, chegou a estacionar e se dedicou a publicar mais aí, sabe? Não, ele não estacionou, ele continuou fazendo as suas publicações e vendendo, puxando uma cachorrinha, uma maleta cheia de livros, sabe? Não sei para onde ele ia lá no Rio de Janeiro, vender ali, faturar um troco ali, tá certo? Esse foi um irmão que eu tive, sabe? E teve a desdita em 17 de sofrer um acidente no banheiro, ele e o Lula, tá certo? Ele escorregou, não sei bem os detalhes, escorregou, caiu, estourou a femoral à altura da coxa esquerda, creio eu, sabe, uma coxa esquerda bastante vulnerável, bastante fragilizada por uma série de cirurgias, sabe, que ele teve que fazer por conta de uma fratura exposta que ele teve quando tinha aí uns 5, 6 anos de idade, tá certo? E essa fratura exposta, sabe, se manifestou por toda a vida dele. Me contam que ele, sabe, tinha períodos aí pelos ferros que tinha ali, platina, não sei mais o que, nos ossos, segurando ali os ossos, sabe, que ele tinha dores terríveis nos ossos, sabe? Porra, bicho.
E as dores terríveis, sabe, não se afastaram dele, tá certo? E me parece que uma vez no banheiro, no banho ali, não sei, sabe, ele escorregou, o corpo pesado, tá certo? E estourou ali a femoral, tá certo? E teve assim um destino dele assim, ali, sabe, cortado por conta desse acidente. Mas assim, e o resto aí, sabe, do pessoal que estava aqui ao meu redor naquela época, sabe, e ficou para trás, sabe? Eu penso que esse pessoal lidou aí, rapaz, com a ignorância, sabe? A ignorância é por falta de escola, tá certo? E eu penso assim, sabe, quando eu saio na rua e ali tem uma feira, eu tô imaginando ali o pessoal que estão ali naquela feira ali, sabe, vendendo ali aqueles bagulhos ali, sabe? Ali são bandos de analfabetos, sabe, de ignorantes, pessoas que desistiram da escola, aquela coisa toda. E eu não vejo, sinceramente, outra forma, rapaz, sabe, de adquirir, sabe, liberdade, libertação, sabe, que não seja através da escola, tá certo? Porra, bicho, tá certo? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Sinceramente eu não sei, sabe? Eu não sei. E tô aqui tentando ajustar aqui o smartphone, tá certo? Mas assim, rapaz, sabe, porra, é foda. E assim, por isso eu acho, sabe, que eu tenho o dever, sabe, a obrigação de falar, sabe, sou professor, um professor que está fora de sala de aula faz tempo, sabe, e não tenho vontade de voltar para a sala de aula para ensinar aí, sabe, língua portuguesa, sabe, que seja literatura, eu não sei. Eu só sei que nada sei. Mas ontem eu falava, rapaz, de gente aí, sabe, de intelectuais, sabe, que trouxeram a libertação do ser humano, que contribuíram para o ser humano se libertar. Mas o Nicoleles, hoje caiu um vídeo para mim, sabe, de madrugada ali pelas 4h30, 5 horas da manhã, sabe, quando normalmente eu me levanto. E o Nicoleles estava lá com um vídeo no canal do Nassif, do Luiz Nassif, sabe. Só que esse vídeo era ali, dizia que era de hoje. Eu olhei assim, sabe, mas eu achava que eu já tinha visto aquela matéria, tá certo? Mas eu fui de novo porque é preciso, o Nicoleles precisa anotar quando se ouve. Eu faço só audição, tá certo? Eu fico ali, são vídeos, mas eu me limito a fazer audição e fico em movimento para cima e para baixo fazendo meu café ali, aquela coisa toda, tá certo? E o Nicoleles apareceu, rapaz, de novo para mim, tá certo? E ele me fez lembrar ali o Jordano Bruno, tá certo? Na verdade, não foi bem isso, tá certo? Ele, sim, no sentido de que ele, sabe, eu falei outro dia do humanismo, sabe, e hoje ele falou do iluminismo. O iluminismo eu acho que é um produto do século XVII, ali, do 1600, tá certo? Eu já falei ali, o Jordano Bruno, acho que foi ali, sabe, um cara, um humanista iluminista por ali, tá certo? E só que o Nicoleles diz, sabe, que na verdade o iluminismo, sabe, não é do século XVI, tá certo? É de 8 séculos atrás, tá certo? Os árabes já vinham ali divulgando ali pelo mundo, ali, não sei se é ali no Oriente Médio, não sei quais árabes, tá certo? Árabes de onde, tá certo? Eu só sei que ali na Península Ibérica, quando a gente falou alguma coisa aí, sabe, da queda de Granada, sabe, que era Granada, acho que era um reino onde dominavam os mouros ali na Espanha, tá certo? Eu não sei bem direito e as coisas se complicam na minha cabeça, mas era preciso fazer umas anotações em torno do iluminismo, tá certo? E do humanismo. E assim, sabe, mas o Nicoleles diz que os árabes no século VIII, sabe, ali se ocuparam por fazer, sabe, sair da cabeça deles. O Agostinho, rapaz, o Agostinho de Hipona que inventou essa história do iluminismo. Ele dizia que do céu vinha uma luz que entrava na cabeça dele e saía pela boca, tá certo? Ou saía no coração, não estou bem certo, tá certo? Uma luz que vinha, que penetrava o corpo humano, tá certo? Isso era o Agostinho de Hipona ali no século IV, tá certo? Já os árabes vieram, segundo Nicoleles, tá certo? E no século VIII também eles tinham uma luz, mas essa luz era autoproduzida, tá certo? Essa luz era um coletivo. O Nicoleles fala de um coletivo mental aí chamado BrainNet, tá certo? Que aí, sabe, ele usa aí para dizer assim, sabe, que quando as mentes humanas se incendeiam, tá certo? Elas formam aí, sabe, um coletivo de incêndio, sabe, de luz, tá certo? E pode ser para o bem, pode ser para o mal, tá certo? E assim, eu penso que dá para usar essa história do BrainNet dele ali junto aos árabes no século VIII, tá certo? Quando é do próprio cérebro, tá certo? Do cérebro espiritual, por assim dizer, do cérebro da erudição, do cérebro do intelectualismo, sabe? Nasceu ali, clarividências ali, sabe? Visões de mundo, sabe? Alternativas que não fosse o mundo da religião. Eu não sei como é que os árabes fariam isso, sabe? Se eles eram muçulmanos e até onde Maomé poderia ali, sabe, tá? Mas o que eu acho que ele quer dizer é que esses árabes
que esses árabes ali, sabe, não necessariamente muçulmanos, eles estavam falando ali, sabe, de letras. Me parece que ele falou alguma coisa ali de um movimento cóptas, tá certo? E assim, qualquer coisa assim. Eu não sei se foi bem isso. Eu só sei dizer que foram esses árabes aí, sabe, que levaram ali, sabe, os escritos dos filósofos gregos para algum lugar, não estou bem certo onde, tá certo? E ali, sabe, mantiveram, sequestraram de certa forma para o bem, sabe, para impedir o que aconteceu na biblioteca de Alexandria, que foi incendiada pelos romanos, onde ali uma vasta documentação, sabe, de textos eruditos foram perdidos para o fogo, tá certo? Houve um incêndio na biblioteca de Alexandria. E graças a uns árabes aí, tá certo? Documentos aí, sabe? Semelhantes aos que estavam lá em Alexandria, foram levados para alguns lugares ali, sabe? E eram documentos ali da cultura grega, tá certo? Os gregos, me parece, não se deram conta, sabe, de guardar seus documentos, sua produção intelectual, tá certo? E foram árabes aí que se ocuparam com isso, com esse encargo aí, sabe, de inclusive reproduzir, multiplicar os textos, fazendo cópias e aquela coisa toda. E eu acho que é isso que o Nicolau lhes diz, sabe, que ele fala aí de um iluminismo que aconteceu ali, ou um pré-iluminismo que aconteceu ali no século VIII, tá certo? Eu acho que 8 séculos depois ali, eu acho que no século XVI, XVII, a gente pode ver isso depois aí, sabe? Novamente reacenderam luzes, tá certo? Que aí trouxeram para a humanidade, sabe, brilho e aí claridade, sabe, para o mundo, aí, sabe, a humanidade se enxergar e a produzir, sabe, aí um caminho, sabe, mais adiante, e assim foi seguindo, tá certo? E aí, sabe, é disso que se fala. E graças a isso, sabe, muitas coisas aí aconteceram, tá certo? E esse período aí se chamou de modernidade, sabe? E é um tempo, assim, para o ser humano de libertação. E foi em cima disso que eu falei, tá certo? E o Jordano Bruno foi um cara, rapaz, sabe, que contribuiu com isso, e só que ele foi, sabe, incendiado, rapaz, ver se pode. Eu vou pedir licença aqui pra Guma, sabe, que ela fica só me olhando, não diz nada, e vou bem ali, sabe, na internet, atrás de falar de blasfêmia, tá certo? E falar de heresia. Blasfêmia, Yeshua no seu tempo foi acusado de ser um blasfemador, ou seja, um cara que difamou, rapaz, difamou os deuses, sabe? Ele se dizia Deus, sabe? Ele sendo humano, um judeu ali, sabe? Ali, um simples judeu, um carpinteiro, se dizia que é Jesus, sabe? Filho de Deus, tá certo? E para os inimigos dele, para seus detratores, para os caras que defendiam o status quo, sabe? Esse cara estaria aí, sabe? Insuflando a massa, era um blasfemador e por isso deveria ser condenado. Os romanos viram nisso aí, tá certo, uma oportunidade para dizer, não, esse cara não é um blasfemador. Ele pode ser blasfemador ali para os escribas, tá certo? Mas para nós aqui ele é um sedicioso, tá certo? É um cara que prega a sedição, a rebelião. Ele diz que não é preciso pagar os impostos, mentira, porque Yeshua disse uma vez, sabe, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, tá certo? Quando ele falava a César o que é de César, ele estava falando de imposto, tá certo? Mas para os mentirosos romanos isso aí, sabe, tanto fazia, sabe? Já naquela época eles falavam de pós-verdade, sabe? Falavam pós-verdades aí, que quer dizer a mesma coisa que mentiras, tá certo? Que desinformação. E o Jordano Bruno, no seu tempo, foi acusado de ser um herético, certo? Herético. É um herético, sabe? Um cara que praticava também a difamação, tá certo? Difamação e se opunha, sabe? Resistia aos dogmas da igreja, sabe? As regras aí, sabe? Que constituíam, sabe? Aí que constituíam princípios que constituíam a doutrina e ele pregava outras coisas. Jordano, certo? E Jordano era um frade, rapaz. Eu não sei qual era a congregação dele, tá certo? E esse cara foi incendiado, foi queimado vivo. Vê se pode. Porra, bicho. Tá certo? Se o crime de Yeshua foi blasfêmia, tá certo? Não sei se a gente pode falar crime, tá certo? A gente fala crime quando tá em lei penal, tá certo? Mas ali, sabe, se ali a violação de Yeshua foi blasfêmia, tá certo? A de Jordano Bruno foi heresia, tá certo? Ali, o Sócrates também foi acusado ali, sabe? Agora não se sabe dizer se foi ali, que tipo de violação ele praticou, mas ele era acusado de detratar, de difamar os deuses, sabe? De se rebarbar contra os deuses do Olimpo e aquela coisa toda. Sócrates, certo? Platão, assim, sabe? Aluno, sabe? Ficou com medo, trancou o cu dele, tá certo? E subiu para as nuvens, sabe? E Aristóteles, do mesmo modo, aluno de Platão, sabe? Também se trancou e foi lecionar, sabe? Da aula ali por Alexandre,
para Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia, tá certo? E o Sócrates peitudo, tá certo? Tinha outras crenças, tá certo? Não se preocupava muito com o mundo da matéria, tá certo? E quis desencarnar logo, tá certo? E manteve, sustentou ali, sabe, suas posições e foi executado, tá certo? Na cadeia, tá certo? Pô, bicho, esse aí foi o Sócrates, tá certo? Então é assim, rapaz, sabe? E aí o Nicoleles vem avançando e, além de falar, sabe, do humanismo e do iluminismo, ele falou assim que hoje lá nos Estados Unidos, a quem vai assumir o governo hoje, sabe, lá nos Estados Unidos, lá pelo dia 20, eu acho, sabe, é um cara aí que está com problema, sabe, de demência, sabe, demência, bicho. Aí, sabe, ele é um degenerado cerebral. Não foi cerebral que o Nicolas falou, mas é uma coisa assim, mais ou menos. Agora ele disse, não, mas ele é um fantoche, sabe? Mas ele está com um problema aí, sabe, de degeneração, sabe, mental, entendeu? E ele disse que, na verdade, quem vai governar os Estados Unidos vai ser o vice dele, um tal de Vance. Tá certo? Um cara das Big Techs aí, sabe, patrocinado pelas Big Techs, tá certo? Mas que tem um cara pior, rapaz, um tal de Peter Thiel, eu preciso ver, sabe, como é que escreve Thiel. E ele diz, o Nicoleles, que o Thiel, sabe, é o Goebbels ali, sabe, é o Goebbels da atualidade ali, sabe, ali do governo, sabe, o cara que garante vence no poder, vê se pode, tá certo? É o cara da propaganda, Peter Thiel. Uma coisa que te deve verificar mais tarde, tá certo? E eu vou então assim, sabe, e Nicoleles também falou que. Foi Nicoleles que falou? Sim, quando ele falou da moeda estadunidense, quando ele falou da decadência estadunidense, do sonho americano, sabe, que está devanecendo, ele falou assim, sabe, que essa história que hoje países como a China, a Rússia, Brasil, Índia e África do Sul, que compõem aí um grupo chamado BRICS, tá certo? Se esse BRICS realmente, sabe, instituir uma nova moeda, tá certo? O sonho americano vai pifar de vez, tá certo? Dilma foi a primeira que chegou a ventilar isso aí. Hoje a Dilma é a presidente do Banco dos BRICS, tá certo? E ela, no seu tempo de presidente do Brasil, foi ela que ventilou a possibilidade de se trocar de moeda, sabe, de fazer devanecer de vez, sabe, o sonho estadunidense, sabe? Porra, aí o que aconteceu na época, o presidente era o Obama, disse, ó, essa mulher é perigosa, sabe? Bora fazer aí, sabe? Bora detonar com ela. E detonaram, bicho, sabe? Dilma entrou no radar, disse Nicoleles, certo? No radar do Deep State. Ele não falou Deep State, é o que estou falando aqui, tá certo? Dilma entrou no radar do Deep State, do Zewa em 2016, tá certo? O Deep State é por minha conta, tá certo? Mas o Nicoleles, ele tem noção disso aí também, tá certo? Ele sabe que lá funciona um estado profundo nos Estados Unidos, tá certo? Esse mesmo estado profundo que hoje, pelo lado de Trump, sabe? Tem o Peter Thiel ali por trás de tudo isso aí, tá certo? É isso aí, bicho, tá certo? Porra, bicho, tá bom o negócio aqui. Aí eu vou cair agora um pouquinho, sabe? Eu já falei aqui, sabe, da questão aqui, sabe, da heresia, tá certo? Aqui diz assim, sabe, para retomar uma história do conceito, o termo heresia foi utilizado primeiramente pelos cristãos para designar ideias contrárias a outras aceitas, sendo aquelas, aí, sabe, as ideias contrárias consideradas como falsas doutrinas. Houve um concílio, um tal de concílio de Nicés, que amarrou ali um bocado de entendimentos ali, sabe, fixou uma série de preceitos, tá certo? Mas havia gente que não, sabe, se embandeirava a favor, todos ali, sabe? Foi utilizado tanto pela Igreja Católica como pelas igrejas protestantes. A Igreja Protestantes ali já depois de Lutero, ali no século XVII. Ambas argumentando que heresia é uma doutrina contrária à verdade que teria sido revelada por Jesus Cristo, ou seja, uma deturpação, a heresia, certo? Distorção ou má interpretação da Bíblia, dos profetas de Jesus Cristo, tá certo? Bem como do magistério da igreja no colégio apostólico, no caso da igreja católica e dos primeiros cristãos. A própria Bíblia fala sobre a aparição de heresias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Esse termo aqui, sabe, feitiçarias é bem dos protestantes de hoje, sabe? Dos neopentecostais, quando ele fala de feitiçaria, eles se invocam com o movimento aí, das nações de matriz africana, sabe? Das religiões de matriz africana, tá certo? E o Giordano Bruno, sabe, foi acusado de heresia e foi queimado por causa disso. Agora eu saio daqui, já chego, já falei de Giordano Bruno, falei de heresia, e a blasfêmia é a mesma coisa, tá certo? É uma difamação do nome de um ou mais deuses, difamação, tá certo?
Foi o que fez supostamente a acusação, né, de Sócrates, diz isso aí, sabe? Que ele difamava os deuses gregos, tá certo? Falava de blasfêmia, certo? Porra, bicho. E por isso ele foi assassinado. Mas eu paro por aqui, tá certo? Eu paro por aqui, tá certo? E deixo de falar então aí de blasfêmia, que eu queria me lembrar de blasfêmias, tá certo? Porra, bicho. E assim. Aí aqui eu caio, aqui no 247 de hoje, aí eu vejo ali o Aroeira, mas eu não quero falar do Aroeira, tá certo? Mas assim, hoje no 247, aí, sabe, a manchete de hoje, quando já são 20 minutos de vídeo, não é manchete, a efeméride, no dia 2 de janeiro, não sei de que tempo aí, seria um caso de ver, houve a queda de Granada. Granada deve ter sido um rei, tá certo? Reino, tá certo? Esse reino era um reino muçulmano, tá certo? Um reino ali, eu acho que dos mouros, tá certo? Na Espanha, tá certo? E a queda desse reino, depois de 8 séculos ali de reinado muçulmano, tá certo? De reinado ali, sabe, árabe, entendeu? Eu acho que árabe, certo? Ali caiu e isso possibilitou que a Espanha, sabe, o movimento aí, sabe, de criação do que é hoje a Espanha foi aí, sabe, que dadas as condições. Também hoje é o dia em que nasceu, eu acho, sabe, 2 de janeiro, não sei de que ano, o Albert Camus, certo? E aqui diz que ele foi um argelino, mas eu não preparei a matéria sobre isso aí, tá certo? E e assim, tá certo? Também diz aqui que a Cristina Kirchner lá na Argentina tá botando para quebrar, tá certo? Botou a cabeça de fora, tá na área, tá certo? Bora ver o que ele vai acontecer. Quem não deve estar gostando disso é o Milei, tá certo? E aí, sabe, aqui fala novamente de Trump, né? O Trump demente, tá certo? Aí uma notícia que correu no 247 hoje, sabe, que o Trump tá demente e que usou fraldão, tá certo? Cheio, e ele é um cara cheio de incontinências, o Trump hoje, sabe? Pelo menos duas são apontadas, certo? Incontinência urinária vai ver, tá certo? Eu não sei se é incontinência fecal, eu não sei, mas sei que de incontinência verbal, sabe? Ele é um cara pleno, tá certo? Porra, aí, sabe? E e é isso aí. Eu não sei o que foi que eu anotei aqui. Sim, a questão é da Natuza. Teve a questão da Natuza Neri, tá certo? Uma jornalista que foi agredida por um cara aí, tá certo? Um policial civil, tá certo? Onde aí, sabe, a agressão à Natuza, tá certo? Foi feita por um negacionista, tá certo? Aí ele, sabe, que se rebarbou favorável à liberdade de expressão, tá certo? E disse que quando ele foi apertado, tá certo? Ele, não, 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 tá certo? Eu apenas exercitei meu direito à liberdade de expressão. Isso policial militar para se defender, tá certo? Liberdade de expressão para eles é mentira. Essa coisa que está hoje no mundo sem vergonhamente, eu nunca vi, rapaz. Olha, porra, tá certo? E assim, sabe, de certa forma, a Globo é uma empresa, é um CNPJ, sabe, que patrocina os interesses dominantes, os interesses da elite dominante no Brasil, tá certo? E de certa forma paga, sabe, o que ela fez, sabe, esse cara aí, esse policial que agrediu aí, sabe, verbalmente a Natuza Neri, tá certo? E é um bolsonarista, tá certo? Bolsonarista que é a Globo, aí o Estadão, a Folha de São Paulo, a revista Veja, sabe? Aí defenderam, rapaz, quando colocaram o Bolsonaro no poder, vê se pode, são 23 minutos de vídeo, tá certo? Esse pessoal hoje o patrão da Natuza, tá certo? Tá pagando de volta aí, sabe? O que eles fizeram, rapaz, sabe? Trazendo a extrema-direita para o poder no Brasil, tá certo? Porra, bicho. E aí, sabe, patrão que traz a extrema-direita, sabe, que aí patrocina aí, o fascismo, tá certo? Hoje teve uma discussão no 247, o Atucha querendo, sabe, impor na cabeça do Alex Sonic, sabe, de que o bolsonarismo é fascismo, o bolsonarismo é nazismo, sabe? E o Alex não aceita isso. O Alex é um judeu, descendente de judeu, eu não sei se ele é judeu, tá certo? E mas ele é filho de israelense, tá certo? De israelita, eu não sei como é que a gente pode dizer isso aí, tá certo? Ele veio da Ucrânia, o Alex, tá certo? Eu não sei se ele professa a religião judia, eu não sei.
Mas o fato é que pro Atucha, sabe, ele quer passar aí, sabe, na marra, o Atucha é o dono do canal, tá certo? Quer passar na marra, sabe, que bolsonarismo é nazismo, tá certo? E o Alex diz, não, não pode ser nazismo. O nazismo, ele tem uma especificidade que foi aquele movimento que aconteceu lá no tempo de Hitler, certo? Que colocou os judeus em campo de concentração. Ele menciona só os judeus, não fala de outras minorias que foram encarceradas por Hitler, certo? Ali, fechados em campo de concentração. Ele fala só dos judeus, Alex Sonic, tá certo? E o Atucha insiste em dizer, sabe, e fica aquela discussão ali, tá certo? Mas assim, o que restou dessa discussão aí, sabe, se bolsonarismo é fascismo, é nazismo, tá certo? É que por trás disso aí, tá certo? A novidade, a especificidade do bolsonarismo hoje é o antipetismo, tá certo? O inimigo, sabe, do bolsonarismo são os petistas, tá certo? Onde eu me incluo, tá certo? De certa forma aí, sabe, no meio de todo mundo aí, porque todo mundo que é de esquerda é petista, tá certo? E no caso, quem me vê como inimigo diz que eu sou um petista e, portanto, sabe, é contra mim, tá certo? E de certa forma, tá certo, a gente cai aqui, sabe, no campo da blasfêmia e da heresia de novo, tá certo? Esses caras nos acusam e atualizam os conceitos de blasfêmia e heresia, tá certo? Quando nos chamam de comunistas, tá certo? Quando nos chamam de, sabe, de pessoas aí, sabe, que merecem morrer, merecem ser aniquilados, como falou o policial para Natuza Neri, tá certo? Que o comportamento dela, sabe, garantia para ela a aniquilação, a ver se pode. Aí eu penso com isso, sabe, que os conceitos de blasfêmia e heresias são revigorados e trazidos para os nossos tempos, está certo? Aí na forma aí, sabe, dos xingamentos que os bolsonaristas promovem quando rotulam todo mundo de petistas, e tá certo, e cria esse movimento antipetista. E a Globo é responsável por isso, bicho, são 26 minutos de vídeo. É responsável por isso, sabe, quando pregou aí para defender seus interesses capitalistas, sabe, seus interesses aí sabe, colonialistas, tá certo? Ali em favor aí, do colonialismo, ali, sabe, dos bancos, sabe? Diz que a Febraban anunciou que em 2025, sabe, os juros aí, sabe, deveriam chegar a 15%, quase 16%. Os juros aí, os juros da taxa Selic, vê se pode. Porra, bicho. E esse pessoal conspira, sabe, os financeiristas conspiram contra os empresários da produção de fábrica, em fábricas, certo? Em indústrias, tá certo? Eles querem só sabe, a indústria financeira funcionando em favor dele, tá certo? E vendo nisso aqui, tá certo? Como eu escrevi aqui, blasfêmias e heresias como conceitos atualizados, sabe? Como formas hoje de condenar as pessoas, de censurar as pessoas, de desclassificar as pessoas. Eu vou dizendo aí, sabe? Acho que eu vou colocar o título desse vídeo, sabe? Blasfêmias e heresias, tá certo? Para justamente posicionar que hoje o autoritarismo que tem no mundo, sabe, na forma de fascismo e na forma de nazismo revigorados, tá certo, trazidos pela extrema-direita no Brasil e no mundo, tá certo, aí se atualizam, tá certo, esses conceitos aí de blasfêmias e heresias, tá certo. E aqui tem também uma nota dizendo que na sua posse o Sebastião Melo, prefeito lá, sabe, reeleito de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá certo, fez apologia da ditadura, defendeu, sabe, se tem comunista, tá certo, e se tem aí, sabe, e tem possibilidade de comunismo, por que não pode ter também possibilidade de ditadores e de ditaduras, tá certo? Ele defendeu aí, de certa forma, segundo aí foi interpretado, ele fez apologia da ditadura, no seu discurso de posse, tá certo? Ele disse assim, se tem comunistas, tem comunismo, certo? Por que não pode ter ditadura, por que não pode ter ditadores no Brasil, tá certo? E me parece que isso aí deverá render para ele, aí, sabe, aí um processo pelo crime de apologia. Eu não sei como é que o Ministério Público vai se movimentar em torno disso aí, tá certo? São agora, então, 28 minutos, acho que eu vou ficando por aqui, já chega, tá certo? E eu acho que já chega, tá bom? Cumprir, sabe? A missão é de falar, sabe? De falar e dizer essas coisas aí, tá certo? Eu ontem me perdi um pouco quando eu falei de libertatis, para falar de liberdade, tá certo? E eu queria encontrar o equivalente de liberis para dizer livre, certo? E veio para mim, eu acho que libres, tá certo? Diferente. Um é liberis, o outro é libris, tá certo?
Liber libre seria livro e liber liberis seria livre, tá certo? Eu não sei se é isso. Eu prometo não falar mais sobre isso aí, tá bom? Vou ficando por aqui, tá certo? E aí, sabe, o meu canal é o canal do Caboclo Falador, quem fala muito dá bom dia a cavalo, tá certo? Dê bom dia a cavalo, bom dia.